Olá, bom dia a todos. Agradeço a presença daqueles que estão online e espero encontrá-los bem quando forem assistir esse vídeo que nós preparamos sobre o assunto de terraplanagem e que eu vou apresentar em seguida. Bom, a Academia Dynamis tem a alegria de poder estar mais uma vez apresentando algumas ideias que são provenientes do Espírito Santo e tem o objetivo sempre de atender a sociedade e as necessidades no empreendedorismo geotécnico. É mais uma oportunidade que nós estamos trazendo para os senhores de problemas que a gente vê há mais de 40 anos nas obras de terraplanagem, e eu vou dizer das obras de geotecnia de uma forma geral, porque todas elas demandam, de certa forma, a obra de terraplanagem. Então, nós estamos intitulando aqui, integrando o PGT mais o AGO mais o CT. Né? PGT, Planejamento Geotécnico de Terraplanagem, AGO, Assessoria Geotécnica à Obra e Controle Tecnológico. Meu nome é Mauro Lozano, está aí as nossas redes sociais, participem do nosso canal YouTube, verifiquem se tem um alinhamento dos conteúdos que colocamos lá, de tal sorte que possamos estar trabalhando junto na academia, desenvolvendo o empreendedorismo geotécnico, que é cristão, em todos aqueles que desejam e que o coração possa ser atraído aí por essas ideias que a gente sempre grava em vídeos e coloca lá no canal YouTube. Então, eu agradeço o senhor que está assistindo, e mais do que agradecer, espero que o seu coração seja tocado de tal forma que a gente entenda o que podemos fazer juntos aí no empreendedorismo geotécnico, sendo não só uma fonte de rendimento, de trabalho, de desenvolvimento, de realização, mas, sobretudo, para a glória de Deus, com trabalhos que eu tenho que testemunhar em todos os meus vídeos, todo o meu trabalho, da minha vida profissional e tudo que Deus me deu. Então é isso daí. Vamos começar. Então, integrando o perfil não, Planejamento Geotécnico, PGT, terraplanagem, podemos entender a terraplanagem como uma obra geotécnica. Qualquer tipo de obra geotécnica passa, de alguma forma, por esse planejamento de movimentações de terra. O AGO, como já disse, Assessoria Geotécnica à Obra, e nós entendemos que o AGO tem que ter uma visão holística e, quiçá, da intuição, ou seja, proveniente do Espírito Santo. E o controle tecnológico, que, digamos assim, é que todo mundo sabe falar, controle tecnológico de aterro. Mas, ao fazer esses trabalhos de assessoria geotécnica à obra, que tenho feito já mais de 40 anos, em obras de terraplanagem, correlatas, contenções, escavação, erosão, aterros, barragens, diques, estradas, vicinais, não vicinais, fundação, né? Muitas vezes eu tenho que fazer uma terraplanagem para depois fazer o estaqueamento, enfim, a fundação, a sapata. Então, nessa nossa experiência de AGO, de assessor geotécnico às obras de geotecnia, nós percebemos que tem muita coisa que falta esse planejar a obra geotécnica, né? Onde escavo, para onde aterro, como que eu deposito, se eu levo direto para uma praça de aterro, se eu faço um descarregamento provisório para depois fazer uma outra movimentação, ou seja, duas
movimentações do volume de terra, como eleger solos melhores e piores e utilizar os solos de uma forma conveniente. Também o problema de drenagem e proteção provisória, muito sério. Não só nesse material que está, esses solos que estão em movimentação, mas também na obra onde está havendo a escavação, obra de drenagem provisória e proteção provisória superficial, assim como na área de aterro, na proteção da plataforma que está se construindo o aterro, na camada. E a gente percebe que a engenharia faz isso de uma forma casuística, o operador da máquina, o encarregado de campo, não há planejamento. Então, por nossa experiência, que nós, então, ao ver também falar em controle tecnológico de aterro, aí nós já colocamos controle tecnológico de terraplanagem, mas o que a sociedade realmente pratica até os dias de hoje, e isso que nós estamos aqui querendo mudar, é fazer um controle tecnológico do aterro, mas não um controle tecnológico da terraplanagem. Ou seja, com a nossa experiência e está formando equipes de controle tecnológico técnicos, um procedimento de ensaios que não vamos discorrer hoje, por exemplo, utilizando o método de Hilfe, pondo estufa na obra para poder ter a umidade rapidamente e confirmar os resultados de Hilfe, critérios de aceitação dos aterros, enfim, não é objeto eu entrar nas especificidades do controle tecnológico de aterro. O controle tecnológico de aterro, basicamente, é feito por técnicos. Os engenheiros praticamente ficam alijados do processo, eles simplesmente fazem uma questão administrativa sobre o trabalho de controle tecnológico de aterro. Nós percebemos ao longo da nossa vida que isso não funciona, né? Além dos ensaios serem precariamente programados para o controle tecnológico, não utilizando, por exemplo, o ensaio de Hilfe, usando o método da frigideira, o método SPEED, né? A gente sabe que isso tem grande erro na hora da umidade, e também sabemos que o grau de compactação de umidade tem a finalidade apenas de tratar de uma homogeneidade do aterro, e não de propriedades de engenharia. Bom, enfim, como eu estou dizendo, a partir disso, e sentimos a necessidade do planejamento geotécnico da terraplanagem. Então, esse planejamento que é o nosso grande começo da nossa conversa aqui. Planejar a obra de terraplanagem. Nós temos que ver a área de empréstimo, se está dentro do próprio sítio que vai fazer compensação cote-aterro, se nós vamos importar, da onde importar, que material que é esse, quais ensaios que dão características de resistência, de permeabilidade, de compressibilidade do material que eu estou escavando para vir formar o meu aterro, o que eu preciso no meu aterro, qual que é a coesão de atrito, qual que é a deformabilidade, que é o suporte desse material de aterro, e a permeabilidade deles, se for uma barragem, uma coisa tão importante, né? Mas, enfim, o comportamento geotécnico dos materiais, quer seja na escavação, quer seja no aterro, são necessários. E, em função, então, de conhecer essas propriedades, eu posso planejar de onde que eu vou escavar e para onde eu vou levar. Então, tem áreas do aterro que eu posso privilegiar um material mais resistente, em outra área, um material menos resistente. A gente costuma ver na sociedade, a gente aponta nos nossos cursos, que pega um material, às vezes, que eu chamo filé mignon, quer dizer, o melhor, e acabam fundo no fundo de um aterro, na parte profunda de um aterro, deixando a camada superficial com solo de capacidade de carga menor. Então, é uma coisa totalmente insana, né? Não saber essas partes melhor e pior, quer seja das escavações, para priorizar elas no aterro. Eu costumo fazer a comparação com um boi, né? A gente vai, às vezes, no açougue, e o açougue, ou até no Google, a gente pode perguntar boi, carnes bovinas, enfim, e ver que cada parte do boi
tem carnes com qualidades diferentes, com finalidades diferentes, com propósitos de uso para consumo humano de forma diferente. Eu costumo dizer que é a mesma coisa na terraplanagem, porque depende de quais materiais e onde eles estão, e eu vou escavá-los, eu vou conhecer suas propriedades para eleger as melhores propriedades para os fins que depois eu vou ter nos aterros. Então, por isso que eu falei integrando, né? Nós temos que parar de pensar, precisa de uma empresa para fazer controle tecnológico do aterro. Não, você precisa de uma empresa para conhecer o plano geotécnico do projetista. Então, você é projetista, tá? Eu estou destacando aqui uma coisa, não como seu concorrente, né? Como projetista geotécnico, mas agregando valor ao seu trabalho de projeto. É só você especificar que o plano antigamente, eu aprendi há 40 anos atrás ou mais, que era sequência construtiva, métodos executivos. O método executivo e a sequência executiva estão dentro do planejamento geotécnico da terraplanagem. Então, quando eu falo planejamento, é muito maior do que imaginar apenas uma sequência executiva, métodos executivos, né? Mas é saber das propriedades de engenharia nas escavações e as propriedades de engenharia que eu preciso nos aterros, dependendo dos materiais. O que a gente percebe é que se escava, se mistura solos bons com solos ruins e tudo passa a ser solos, né? Ou solo, né? E isso não é verdade. A nossa experiência mostra esse equívoco. E aí que nós estamos desenvolvendo, integrando um trabalho que é pegar um projeto geotécnico, conhecer e discutir com o projetista como que ele pretende executar a obra, fazemos então um planejamento, caso ele não tenha, discutimos a sequência construtiva, os métodos executivos, fazer um planejamento geotécnico e terraplanagem. A partir desse planejamento, a nossa engenharia, ou a engenharia que é o senhor mesmo pode desenvolver isso, a gente orienta, passamos a nossa experiência para fazer assessoria geotécnica em obra. Eu diria que a assessoria geotécnica em obra é a engenharia, né? Uma coisa é projeto, planejamento, depois vem a engenharia e depois vem os técnicos que vão estar no campo e vão ter a finalidade de simplesmente constatar o que está sendo feito face ao que deve ser feito. E aí, através do grau de compactação, desvio de umidade e espessuras de camada, e das especificações técnicas de terraplanagem, vão poder, então, ver se está sendo feito corretamente. Mas isso tem que ser supervisionado pela engenharia. Hoje nós temos métodos aí bons para ajudar nisso, que é o sistema de fazer reuniões pelas plataformas da NET. Temos o WhatsApp, e podemos circular os documentos, fotos da obra, e, mais recentemente, a gente tem feito uso do drone. É essa que nós vamos ver no próximo slide aqui. Antes, tem um outro vídeo no YouTube, está aí o nome, que eu já falo disso há cerca de um mês atrás. Então, a assessoria geotécnica obra, já comentei bastante, o controle tecnológico, que é aterro, que agora nós teremos dizer que é um controle tecnológico de terraplanagem. Por exemplo, quando o técnico está no campo, ele foi contratado, a empresa dele foi contratada para fazer o controle tecnológico do aterro, ele vai ver aquelas coisas que o engenheiro geotécnico pediu para ver o aterro. Então, pediu para ver o quê? Espessura. Ele vê espessura. Se o engenheiro geotécnico pediu para controlar o número de passadas, ele acompanha o número de passadas. Se pediu para ele controlar a umidade, ele vai controlar a umidade. Se pediu para controlar o grau de compactação, ele vai... Ou seja, as determinações do engenheiro geotécnico vão para o técnico e o técnico vai simplesmente realizar aquelas operações. Ele não vai planejar nada. Ele não pode fazer outra coisa no controle tecnológico de aterro, como está posto na sociedade. E nós entendemos que a empresa deve fazer essa integração. A empresa de controle tecnológico, ela não deve fazer só o controle tecnológico. Ela deve ter uma engenharia que vai interagir com a engenharia do projetista, geotécnico, para fazer um planejamento de obra, e ela vai acompanhar esse planejamento geotécnico de obra, que é o AGO. O PGT, então, é uma coisa integrada com o projetista.
E, então, nós temos essas duas coisas que estão sendo integradas. No caso do aterro, no caso da terraplanagem, é integrando tudo isso. Essa é a grande diferença. Se eu penso de forma que a sociedade pensa hoje, eu estou fazendo um controle tecnológico do aterro, 2.1. Mas nós estamos pregando aqui para fazer um controle tecnológico de uma terraplanagem, integrando PGT, AGO e controle tecnológico. Planejamento geotécnico de terraplanagem, PGT. Conhecer o projeto. Então, essa é a integração da empresa de controle tecnológico com essa nova visão, que pode ser do próprio projetista. O próprio projetista pode fazer o projeto, fazer o plano geotécnico de terraplanagem, fazer o AGO e põe uma empresa só para fazer o controle tecnológico, ou ela faz o controle tecnológico. É um técnico do campo. O que nós não podemos é não ter essa integração. O técnico do campo, ele faz o trabalho eminentemente técnico, segundo as especificações técnicas do projetista, né? Senão ele estaria mexendo na origem do projeto, nos desejos do projetista geotécnico com relação à propriedade de engenharia, quais materiais usar no aterro. Então, conhecer o projeto e fazer o plano geotécnico é fundamental, se forem duas empresas. Construir, então, um plano geotécnico de terraplanagem, e aí, como eu já comentei, nós podemos fazer uso do drone, WhatsApp, ou seja, documentação. Eu pus a plataforma Teams, mas pode outra, de reuniões, né? Visitas técnicas e AGO. O problema é o seguinte, o AGO devia ser feito por engenheiro sênior, não por engenheiro júnior ou médio. Esse é o nosso entendimento. Quando a gente fala sênior, a gente está ligado à experiência, e à experiência de fazer esse tipo de trabalho, né? Pois o engenheiro geotécnico tem costume de fazer o acompanhamento de fundação, né? Antigamente falava direção técnica, depois falou apoio técnico de obra, né? O engenheiro geotécnico está acostumado a fazer projeto de fundação, ele não está acostumado, via de regra, não está acostumado a fazer o mesmo tipo de trabalho para obras de terraplanagem. Então, como o setor de fundação desenvolveu muito, todo mundo sabe que na obra de fundação tem que ter um engenheiro para fazer o AGO, ou até ou a direção técnica, tem que ter um consultor acompanhando. Mas na obra de terraplanagem, nas obras de infraestrutura, essa cultura não ainda existe. E é dela que eu estou falando, né? Então, as empresas mandam uma empresa de controle tecnológico, é um técnico, mas o técnico não poderia nem liberar a camada. Então, no nosso caso, a gente fala que ele tem que mandar esses dados para o engenheiro liberar, para não deixar o técnico no campo com essa autoridade que não é adequada, porque ele não tem a responsabilidade técnica como engenheiro, só por causa disso. Se ele tivesse, ele podia estar liberando, né? Então, quando eu uso drone, WhatsApp, Teams, o que eu faço? Eu não preciso usar tanto engenheiro sênior, que é mais caro, né? E uso o médio e o júnior, até técnicos. Então, o meu custo de AGO cai significativamente, né? Cai para metade, cerca da metade. E a gente consegue ter uma riqueza de informações nesse processo através do drone, WhatsApp, Teams. É lógico que tudo isso tem que ser quantificado e verificado caso a caso. Mas, enfim, essa proposta de integração que a gente está falando aqui. Também a empresa aí que faria esse novo produto que eu estou falando, essa oportunidade para os senhores são candidatos a serem empreendedores de geotecnia, porque esse é o objetivo da Academia Dynamis, não é outro, né? É de fazer exatamente isso, levar a novidade, de fazer você empreender, ensiná-lo a fazer isso, transmitir a nossa experiência, né? Testemunhar o empreendedor geotécnico que nós somos e que fomos guiados até aqui pelo Espírito Santo. Então, nesse quarto item, eu falo do acompanhamento, montagem e execução em campo, escritório, de acordo com os critérios de aceitação do projeto.
Então, a gente tem que montar toda essa estrutura, né, de tal forma que a gente esteja tudo documentado na obra, que tudo foi previsto no projeto, nas especificações técnicas, fizemos um planejamento geotécnico, a engenharia dessa empresa, então, a hora que ela conhece o projeto, conhece o método executivo, acertou com o projetista, ela vai para o campo para desenvolver, então, com a empresa de terraplanagem, ou com as empresas de terraplanagem e as outras acessórias envolvidas, a desenvolvimento da obra. Então, ele faz um acompanhamento, uma visão holística, quiçá, como eu sempre digo, espiritual, a intuição. E a Bíblia fala muito bem que isso é real. E é isso que eu também, na Academia Dynamis, quero passar para vocês, porque a gente está testemunhando isso em nós e queremos que os senhores também venham a ter uma vida espiritual, né? Mais do que uma vida terrena, que vai acabar daqui a pouco com a nossa morte desse corpo físico, né? Mas eu queria destacar uma coisa, para os senhores entenderem melhor, que é problema de chuva, né? A chuva numa obra de terraplanagem ocorre inesperadamente. É lógico que tem período chuvoso, mais frequente, ou não é frequente, mas sempre na obra de terraplanagem precisamos desse plano geotécnico, porque nós temos que planejar a chuva. E ao planejar a chuva, eu tenho que olhar para a área de empréstimo, eu tenho que olhar para a área, a praça de compactação, de tal forma que a chuva não me pegue desprevenido. Esse é o grande ponto que nós aprendemos ao longo da nossa vida e chegamos agora aqui poder fazer esses vídeos e levar esse produto à sociedade. Então, venha conosco para a academia, venha participar, então, dos nossos trabalhos, dos nossos desenvolvimentos, né? Veja o nosso canal YouTube, veja tudo que tem lá. Se você se alinha conosco, vem trabalhar junto, que tem um espaço. A gente oferece nas quartas-feiras um workshop dos cursos que nós temos ao longo do ano todo, né? São cerca de 20 cursos. Cada mês tem um ou dois cursos. Depois, nas quartas-feiras, segunda e terça são os cursos. Na quarta-feira, nós temos o workshop. Na quinta-feira, nós temos uma live com o pastor Adilson para falar da vida espiritual, que nós estamos colocando a vida espiritual no nosso trabalho dia a dia aí da academia e de todos aqueles que são contratados pela Dynamis para serem treinados, para serem empreendedores geotécnicos, né? Porque nós queremos aqui é fomentar a empresa, né? Nós temos que criar concorrência, totalmente contrário ao que a sociedade faz. A sociedade não quer concorrência, e nós aqui estamos formando concorrência, né? E podendo orientar essa concorrência de tal forma que a gente venha participar ao longo da vida deles como um assessor, consultor, como academia, né? É isso que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado, agradeço a sua audição aí ao nosso vídeo e até uma próxima oportunidade, então, para a gente poder ter esse trabalho juntos. Muito obrigado.